Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver qual foi o lucro líquido das operações. Foi de 1.170.000. O lucro bruto ele foi de 1.200.000 e a perda de 30.000. Bem-vindos ao projeto 4 ciclos. Eu vou tentar fazer uma apresentação bem didática hoje para vocês. Vou tentar ser breve. O nosso objetivo hoje é mostrar a inteligência artificial do projeto 4 ciclos, fazendo operações no mês de janeiro de 2023 e apresentar para vocês os resultados dessas operações simuladas de janeiro de 2023, ok? Então, para quem não conhece, nós temos aqui a ferramenta chamada MetaTrader, ok? É uma plataforma que permite automação em operações do mercado financeiro. O ativo com o qual a gente vai trabalhar é o WIN, que é o mini índice da Bovespa, com um tempo gráfico de 1 minuto, nesse período, que é o período de janeiro de 2023. Então, coloquei aqui 1 de 1 de 2023 até 2 de 1 de 2023, mas ele não vai simular operações no dia 1º de fevereiro, só até 31 de janeiro, ok? Bom, se nós olharmos aqui no gráfico, vocês podem ver que nós ainda não temos nenhuma informação plotada no gráfico. Aqui aproximadamente nós temos o zero do gráfico, do eixo Y, que vai representar o valor que foi ganho ou que foi perdido pelas operações. Tudo bem? E aqui embaixo vai aparecer a data dessas operações e assim que começar a funcionar, eu vou explicar para vocês os resultados, ok? Então vamos clicar aqui em iniciar. Percebam que a gente já tem ali a data de 1º de janeiro, ok? Então temos aqui a data de 1º de janeiro e já começou a plotar algumas informações no gráfico. É importante observar que nós temos uma linha verde e uma linha azul. E aqui em cima vocês conseguem visualizar o que significa cada uma dessas linhas. A linha azul significa o saldo e a linha verde significa o capital líquido. E qual é a diferença entre o saldo e o capital líquido? É que o seu saldo ele é plotado quando você conclui a sua operação. Então, se você coloca o seu dinheiro numa aplicação financeira, esse dinheiro vai flutuar, né, para cima ou para baixo, e você vai estar em algum momento tendo lucro ou prejuízo. Mas isso daí só se torna o seu saldo quando você encerra a sua operação ganhando ou perdendo. Aqui você pode notar no gráfico o seguinte. Por exemplo, nós tivemos aqui, durante essas operações, um momento em que o saldo caiu, a operação não foi encerrada, ele subiu novamente e depois provavelmente foi encerrada nesse ponto, aonde o que você tinha de flutuação da operação financeira foi concluída. Tá? Bom, percebam que a linha azul, que é o saldo, ela está crescente, certo? Ela está numa crescente. E o que significa isso? Isso significa que nós estamos tendo uma sequência de operações vencedoras. Somente neste ponto aqui, a gente percebe que a linha azul ela sofreu um rebaixamento, uma queda.
nesse momento aqui houve realmente uma operação que foi encerrada com um resultado negativo. Mas você pode notar pelo gráfico que, embora você tenha oscilações na linha verde, que é o capital líquido, quando as operações são encerradas, elas são encerradas em terreno positivo. Por isso a linha azul ela só é crescente. Então, você vê que no dia 2 de janeiro iniciaram as operações. Nós iniciamos aqui com um saldo zero. Então, saldo zero aqui está aproximadamente nessa direção, que aqui ele mostra para a gente entre 21 mil e 16 mil, o zero está aproximadamente aqui, certo? Que é o saldo que nós iniciamos nossa operação. E o saldo está se mostrando crescente, exceto neste ponto aqui que houve uma operação negativa. Aqui do lado direito, no eixo Y, você pode notar a escala do ganho, certo? Então perceba que a gente está aqui, a simulação está agora aproximadamente aqui no dia 17, nessa área, e com um ganho aproximado aqui da ordem de 600 mil reais, ok? No dia 18 de janeiro agora, aproximadamente 600 mil reais. Se você analisar uma outra data, por exemplo, dia 5 aqui, certo? Quanto era o nosso saldo aproximadamente no dia 5? É só você seguir aqui e você vai ver que no dia 5 já a gente tinha um saldo aí aproximado aqui acima de 100 mil reais, certo? Nessa área aqui, ok? Então pela escala você vê que o nosso saldo ele está crescendo muito rápido durante os dias, né? Nós estamos agora no dia 20 e no dia 20 aqui você já percebe que o gráfico está trazendo para a gente aqui uma estimativa de ganho da ordem de 700 mil reais, certo? São inúmeras operações que estão sendo feitas aqui. Neste momento aqui, por exemplo, nós tivemos operações que em algum momento estiveram perdendo, por isso a linha do capital líquido ela desceu tanto, mas percebam que ela não foi muito além do que seria o nosso zero. Isso significa que ela, de certa maneira, arriscou um capital nessa região, mas um capital que já havia sido ganho nas operações. Afinal, a gente começou com saldo zero e já tinha ganho aqui, neste ponto, aproximadamente 370 mil reais, ok? Então, o que é importante perceber é que nós estamos tendo aqui, na verdade, durante as operações, algumas perdas potenciais, quando você vê esses rebaixamentos aqui do capital líquido, ok? Porém, como nós estamos tratando aqui somente de operações de day trade, e o que significa isso? São operações que são iniciadas e são encerradas no mesmo dia. Nós percebemos que somente em um determinado ponto ocorreu da operação ser finalizada com prejuízo. Mesmo quando nós passamos por algum momento de risco com o rebaixamento do capital líquido durante a operação, quando a operação foi encerrada, você percebe que, na verdade, ela foi encerrada em terreno positivo e por isso o saldo subiu e não desceu, ok? Aqui, por exemplo, nós temos o maior momento de risco das operações durante o mês de janeiro. Então, a simulação já foi concluída, né? Ela iniciou no dia 2 de janeiro, ela parou no dia 31 de janeiro, começou com saldo zero e atingiu um valor superior
a R$ 1 milhão, ok? Vejamos agora alguns dados a respeito dessa simulação. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver qual foi o lucro líquido das operações. Foi de 1.170.000. O lucro bruto ele foi de 1.200.000 e a perda de 30.000. É importante observar que durante todo o mês nós chegamos a um rebaixamento absoluto do capital líquido de somente R$ 67.000. Isso significa que a gente chegou a estar perdendo de verdade em algum momento durante as operações R$ 67.000. Porém, como nós não encerramos essas operações perdendo, nós conseguimos converter essas operações em operações positivas. Percebam que o rebaixamento absoluto do saldo ele é zero. Isso significa que em nenhum momento nós encerramos operações com perdas que fizeram com que a gente tivesse realmente transformado o nosso saldo em um saldo negativo. Ok? Bom, outra informação interessante, né? Qual foi o total de negociações realizadas? Foram 893 operações. Dessas 893 operações, nós tivemos 890 operações com lucro e somente 3 operações com perda, ok? E aqui vocês podem ver que as operações com lucro representam 99,66% das operações, que são 890 em 893, e as negociações com perda representam, nesse caso, somente 0,34%, que é a proporção de 3 para 893, certo? E o que isso significa ao fim? Isso significa que a gente teve um número bem significativo de operações durante o mês, que nós tivemos uma taxa de operações com lucro muito acima da média, o que fez com que a gente finalizasse o mês com um lucro líquido de R$ 1.170.000. Bom, aqui a gente pode ver nesse gráfico também a proporção entre os lucros e perdas. Então a barra de lucro aqui está acima de R$ 1 milhão e a barra de perda está bem pequena aqui, tá? Essa simulação ela foi feita somente no mês de janeiro, tanto que você está vendo aqui tudo referente ao mês de janeiro, as entradas, né? O lucro, tudo realmente somente referente ao mês de janeiro. E isso demonstra que o nosso projeto, o projeto 4 Ciclos e a sua inteligência artificial funcionando em tempo real durante o mês de janeiro de 2023 teria potencialmente gerado um lucro da ordem de R$ 1 milhão. Então, espero que isso daí esclareça alguma coisa para vocês em termos do potencial do projeto, ok? Trabalhamos muito para que a gente tivesse um gráfico que fosse realmente crescente continuamente durante o mês, e nossas operações estão sendo apresentadas em lives diariamente às 9 horas da manhã durante a abertura do mercado de futuros da B3, e esperamos que vocês possam nos presentear
com comentários, com o like de vocês, com a inscrição no canal e tirem também suas dúvidas, deem a gente a oportunidade de falar um pouco mais sobre o projeto para vocês e para outras pessoas. Eu queria agradecer a todos que tiveram a oportunidade de acompanhar essa gravação. Eu fiz questão que nós fizéssemos uma live para que as pessoas percebessem que não há edição nesse trabalho, né? As simulações foram executadas aqui para que vocês pudessem acompanhar o gráfico sendo construído durante o processo, ok? E será um prazer poder falar com vocês durante a semana em nossas lives. Desejo a todos bons negócios, bons trades e faremos outros vídeos com o resultado de outros meses para que vocês possam avaliar o potencial do projeto 4 Ciclos. Muito obrigado.